Atos 17, versículos 10, 11 e 12. Paulo e Silas em Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Pai, dá-me graça para falar dessa breve porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todas as vezes que você compra um produto eletrônico, pelo menos deveria ser assim, né? Via de regra, deveríamos, antes de ligar o aparelho, deveríamos consultar o quê? Manual de instruções, né? Deveríamos fazer isso. Às vezes não fazemos. E acaba dando certo, né? O negócio lá acaba funcionando. Mas, dependendo do que seja, para que tenhamos um melhor entendimento, né? Para que possamos conhecer como se liga o aparelho, como se usa as funções do aparelho, né? Independente de qual seja o aparelho, nós precisamos lá fazer uma consulta no manual de instruções, né? Quando algo não está funcionando muito bem lá no aparelho, o que você faz? Você dá uma olhadinha lá, antes de chamar o técnico, você dá uma olhadinha no manual de instruções, de repente alguma coisa que eu esqueci de conectar, alguma coisa que eu deixei de lado, de fora, né? E você dá uma olhada lá. Isso é comum, e não à toa que quando começaram-se a vender aparelhos eletrônicos, vendiam-se junto com os aparelhos eletrônicos os manuais de instrução. Não é à toa que todo remédio tem bula, para você saber o quê? Os horários que você deve tomar aquele remédio, saber quais são as contraindicações, não é? Saber para que serve aquele remédio, não é verdade? Uma pessoa que está com dor de cabeça, ela não vai tomar um remédio para dor de barriga, não é? Para isso que existe a bula, porque a bula vai te indicar para que serve aquele remédio. E vai dizer a você, olha, se você tiver determinada doença, ou você sofrer de algum mal, não tome esse remédio, que você pode piorar e morrer. Não é isso? As Escrituras não são diferentes, meus irmãos. As Escrituras não são diferentes. Aliás, muito mais importante que um manual de instrução de uma TV, de um micro-ondas, de um Blu-ray, de um computador, muito mais importante que a bula de um remédio, são as Escrituras. Porque as Escrituras, elas são manuais de vida, de ética, de moral, de ensino, para dizer a quem? Para dizer ao povo de Deus, como o povo de Deus deve andar, como o povo de Deus deve se comportar, o que o povo de Deus pode fazer, o que o povo de Deus não pode fazer, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Posso fazer todas as coisas, mas há coisas que não convém serem feitas. E, portanto, as Escrituras, elas têm esse norte para nós, elas nos apresentam um caminho, uma direção. Eu assim, sempre repito essa analogia aqui para vocês, né? A Bíblia é como um farol, que está ali numa ilha e está apontando a direção que o seu barquinho tem que ir. E se você não prestar atenção para onde o farol está apontando, para onde o farol está iluminando, seu barquinho vai bater numa pedra e vai afundar. Então a Bíblia, ela serve exatamente para isso. Além de servir como instrumento de conversão, além de servir como instrumento de regeneração, de transformação do nosso coração, as Escrituras também servem, continuam nos servindo no guiar do nosso passo a passo, da nossa caminhada de fé, esperança e amor. Quando nós olhamos para esse texto aqui, eu aqui quis ler só uma porção de todo o texto, só os 3 primeiros versículos, porque o escritor aqui
do livro de Atos, quando Paulo e Silas saem de Tessalônica e vão para Bereia, ele abre uma espécie de parênteses e nos apresenta quem era o povo de Bereia. O povo de Bereia não era como o povo de Tessalônica. O povo de Bereia não era como o povo de Corinto. O povo de Bereia não era como o povo de Éfeso. Não era como o povo da Galácia. Não era como os outros povos. O povo da Bereia era um povo chato. Chato no bom sentido. Sabe por que eles eram chatos? Porque tudo que o pregador falava, eles iam para a Escritura para julgar. O que o texto nos diz aqui? Que Paulo e Silas chegaram e foram logo para onde? Para a sinagoga. Era o que Paulo sempre fazia quando chegava numa cidade, procurava a sinagoga da cidade para ir lá, para ministrar a palavra e também para ser ministrado. E aí no versículo 11 o texto nos apresenta um povo que recebeu a palavra com vida, com avidez, com interesse, e o interesse deles era tão grande que eles examinavam as Escrituras todos os dias. Não era dia sim, dia não. Não abriam as Escrituras só quando estavam na igreja, não. Eles examinavam as Escrituras todos os dias. Para que eles examinavam? Para ver se de fato todas aquelas coisas que eram faladas eram verdadeiras. Deus vai falar através do profeta Isaías que o boi conhece o seu dono e o jumento conhece a sua manjedoura, mas Israel não conhecia o seu Deus. Olha a comparação que Deus, usando o profeta Isaías, faz. Compara Israel a animais, de tão tolos que eles eram. O profeta Joel, se não me falha a memória, vai dizer que o meu povo é enganado porque lhe falta conhecimento. Todas as vezes que Israel idolatrou por falta de conhecimento. Nós vamos ver um quadro lá no Pentateuco, um quadro de apresentação de leis. Deus vai reunir o seu povo como nação e vai dizer, olha, as regras são essas. Nós temos aqui para a nação 10 mandamentos. Nós temos as 10 principais leis de Israel, que são os 10 mandamentos. E temos outras leis que corroboram e complementam os 10 mandamentos, que eram as leis menores. Temos festas a serem realizadas pelo povo, para a glória de Deus, para trazer à memória algo que Deus tenha feito. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, escreve tudo isso num livro, para que as futuras gerações conheçam o Deus de Israel que os libertou da escravidão do Egito. Quando nós chegamos no livro de Juízes, qual o cenário que nós encontramos, minhas irmãs? Os primeiros capítulos de Juízes vão dizer o seguinte, que aquela geração de juízes não conheceu o Deus que libertou a nação do Egito. Aquela geração não conhecia Deus. Mas tinha algo escrito. Estava tudo escrito para que eles conhecessem. Mas eles não conheciam ao Senhor. E aí nós olhamos para os bereanos e pensamos, que maravilha. Até as mulheres gregas de alta posição estavam se convertendo. Você imagina o que era uma mulher grega de alta posição? Era uma mulher que confiava no panteão grego. Era uma mulher que era pagã, vivia na luxúria. Era como as mulheres lá que o profeta chama de vacas de Baçã. Lembra desse texto? Como? Que mulheres gregas de alta posição e não poucos homens gregos se converteram. Se converteram porque era ensinada a palavra para eles.
E eles, como homens e mulheres incrédulos, o que eles faziam, o que os bereanos faziam, não. Porque ele está dizendo segundo um manual. Ele está ensinando segundo um lugar que está escrito isso. Então o que nós vamos fazer? Não vamos comer a comida sem saber qual é o tempero dela, de onde ela veio. E os bereanos então, dia e noite, examinavam as Escrituras para não serem enganados por qualquer vento de doutrina. Apesar, minhas irmãs, de ser um texto em que a grande maioria da igreja lê e passa batido, né? Parece um texto assim, insignificante. O que esse texto está me dizendo? Muita coisa. Em primeiro lugar, que nós não podemos ouvir sem julgar. Todos nós devemos ouvir a palavra e julgar aquilo que está sendo pregado. Julgar segundo o quê? Julgar segundo o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo? Não. Julgar segundo está escrito nas Escrituras, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinar as Escrituras. Ele está pregando em João 10. O que ele está falando sobre João 10? João 10 está dizendo mesmo a verdade? É isso mesmo que João 10 diz? Em primeiro lugar, minhas irmãs, esse texto nos ensina a julgar o que ouvimos. Em segundo lugar, minhas irmãs, esse texto nos ensina a não sermos negligentes com as Escrituras. A não sermos negligentes com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para nós a constituição dos céus. A palavra de Deus é para nós a constituição de todo o universo. Muito antes das leis dos homens, para nós o que vale é a lei do Senhor. Então, se em algum momento as leis dos homens são contrárias à lei do Senhor, eu me coloco diante da lei do Senhor. Ah, mas essa lei aqui, ela vai trazer tanto benefício social para A, para B ou para C. Tá, mas é uma lei que confronta as Escrituras? Sim, então para mim ela não vale. Porque aquilo que vem de encontro, aquilo que é contrário às Escrituras, aquilo que fere as Escrituras, para mim não tem validade. É uma lei nula na sua essência, no seu nascedouro. Em terceiro lugar, minhas irmãs, só as Escrituras é que são capazes de mudar a cosmovisão de uma pessoa. Você sabe o que é uma cosmovisão? É a visão que a pessoa tem do mundo. É um conjunto de crenças, é um conjunto de credos, é um conjunto de achismos, é um conjunto de características, de situações em que aquela pessoa confia. Mas quando as Escrituras chegam àquele coração, tudo isso é deixado de lado e ela passa a crer que tem um Senhor e um Salvador. Ela passa a crer que tem uma palavra sobre a vida dela, ela passa a crer que o coração dela precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então só a palavra tem o poder de levar alguém a crer no escândalo do Evangelho de Jesus Cristo. Porque para o mundo o Evangelho é um escândalo. Para o mundo o Evangelho é uma falácia. Para o mundo o Evangelho é um nada. É uma obra de criação e ficção do próprio homem. Mas para nós que fomos alcançados pelo Evangelho, sabemos que o Evangelho é vida. E vida em abundância. E isso só foi possível porque a palavra foi pregada. E quando a palavra foi pregada, o Espírito trouxe essa semente ao nosso coração. E essa semente frutificou. Portanto, em terceiro lugar, minhas irmãs, só as Escrituras são capazes de mudar uma vida. Só a palavra de Deus é capaz de alcançar o homem de tal forma
que ele é regenerado, transformado, salvo para a glória de Deus. Portanto, minhas irmãs, para concluir, a igreja deveria olhar para esse texto e olhar para o testemunho dos bereanos e orar para que o nosso espírito seja como o espírito dos bereanos. Tudo aquilo que a gente ouve, a gente julga. A nossa vida, ela é guiada pela palavra e somente pela palavra. E que mais vidas serão alcançadas, não pelo meu falar, não pelo teu falar, mas por aquele que é o Verbo, que é a palavra, e que habita em mim, e que habita em ti, e que através de nós vai ministrar sobre outras vidas. É nisso, minhas irmãs, que a igreja deve crer. O povo de Deus precisa se levantar para julgar aquilo que ouve. Para medir aquilo que está entrando pelos ouvidos dos seus corações, para não ser enganado, para não serem surrupiados. É uma palavra que nem é muito usada mais, né? Ou seja, surrupiar é você roubar de uma forma muito sutil, sem que ninguém perceba. Como nós vimos aqui no domingo, né? Quando o Cleito nos apresentou aqui uma pregação sutil, daquele homem dizendo que você não vem para a igreja para glorificar e louvar a Deus, mas falou de uma forma sutil. Que Deus nos ajude, minhas irmãs. Que Deus nos ajude a sermos como os bereanos. Deus nos ajude a sermos responsáveis com a nossa própria vida espiritual, não comendo qualquer comida que nos é oferecida, mas sabendo a sua procedência e sabendo se essa comida parte dessa cozinha aqui que está diante de nós, parte das Escrituras. Senhor, nós já oramos nesta manhã por Tua igreja. Queremos renovar a nossa oração, para que o Senhor nos dê um avivamento da Sua palavra, para que o Seu povo não seja enganado, para que o Seu povo não seja levado por caminhos tortuosos. Abençoe a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua palavra, para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. É o pedido que nós te fazemos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.